Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020, uma quinta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E você já sabe que nesse horário é o nosso bate-papo, aquele horário que a gente abre para conversar sobre os assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. Eles sempre conseguem nos dobrar, seja pelo olhar, pelo sorriso, pelo carinho desinteressado. Em 2019, cães e gatos confirmaram a preferência de melhores amigos dos seres humanos. Infelizmente, mesmo fazendo tão bem e sendo praticamente unanimidade, casos de maus-tratos, abandono e negligência ainda continuam acontecendo. Cães, gatos e animais domésticos, em geral, fazem parte da criação divina e precisam também ser respeitados em seus direitos, não somente por aqueles que dedicam sua vida a isso. Hoje, no programa Falando de Vida, nós vamos entender melhor como cuidar dos nossos amigos peludos, as principais doenças e situações envolvendo animais domésticos, com o veterinário Luiz Gustavo Lamaredo. Ligue e participe! Meio-dia mais 17 minutos, cadê aquele latidinho que a gente tem, o miado do gato, Buinha? A gente tem que achar agora esses barulhos aí, porque hoje é dia da gente falar dos animais domésticos, aqueles bichinhos que dobram a gente, né? Quem tem um bichinho de estimação sabe, às vezes o dia não tá muito bom, aconteceu alguma coisa, e aquele bichinho só chega perto, assim, abana o rabo, aquilo já quebra a gente, né? Eu acho que os animais domésticos têm essa função muito de lembrar pra gente como a vida é boa, né? E o mundo é belo, né? Então, Deus os criou com muito carinho também. E a gente precisa de muito carinho também para tratar deles, e por isso a gente recebe com muito carinho aqui também o Dr. Luiz Gustavo Lamana de Azeredo, o Dr. Luiz Gustavo, que é veterinário aqui em Jacareí. Dr. Gustavo, muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado a você, Ana Lúcia, é um grande prazer estar aqui junto com vocês na Rádio Mensagem, é uma rádio muito bacana, que eu gosto muito, com programas muito legais aqui para a população daqui da nossa cidade e de toda a nossa região, né? O senhor é veterinário há quanto tempo, doutor? Eu já sou veterinário, vai fazer 10 anos agora, e anteriormente a eu ser veterinário, eu já trabalhava com a parte de comportamento canino, de adestramento de cães, e ao longo dessa jornada já fazem 20 anos que eu estou nesse mercado pet. É uma coisa que você tem que fazer por amor mesmo, né, doutor? Porque até eu brincava aqui com o doutor, nunca acontece isso, minha gente. Quem vê o status do nosso WhatsApp vai ver que tem um cachorrinho lá, parece que o cachorro adivinhou que o doutor Gustavo vinha aqui. Ele entrou dentro da Rádio Mensagem e ficou lá quietinho, só se refrescando. Tem que ter muito amor, porque a pena desses animais ou de qualquer outro, a pena não resolve, né, doutor? Não resolve. A gente primeiro fazer esse trabalho com muito amor, né? A gente se dedicar muito aos animais, e assim, já é uma coisa natural das pessoas gostarem de animais, né? É muito difícil você ver uma pessoa que não tenha um amor por um animal, né? Até pelo carinho que eles fornecem pra gente, é uma energia muito positiva. Então é muito gratificante a gente poder cuidar deles
e ver todo o processo, né, de cura, né, desde o começo de uma doença até o final do tratamento, né? É muito importante a gente estar sempre acompanhando nossos animais, né? Doutor, como é que funciona essa questão da idade dos bichinhos, né? Todo mundo se pergunta em relação a quantos anos que meu bicho tem. Isso faz sentido? Tem um cálculo em relação ao ser humano? Então, Ana Lúcia, esse cálculo é um cálculo que foi criado por alguns cientistas, né? E assim, a gente costuma dizer que os animais que são de grande porte, eles têm um tempo de vida menor do que os de menor porte, né? Então os animais de raças pequenas até meio porte, eles costumam dizer que o primeiro ano significa 14 anos, o segundo ano 7 anos e depois acaba caindo para 4 anos, em comparado à idade do ser humano. Mas eu costumo dizer que assim, eles têm o período de vida deles, essa questão de comparação de idade entre humanos e os bichanos é meio que relativo, né? Porque eles têm o período de vida deles, que é um período que varia aí entre 8 anos a 15 anos, dependendo muito do porte desse animal, né? Normalmente cães de gigante porte, eles vivem aí até uns 9 anos, 10 anos. E os cães de pequeno porte, né, geralmente Pinscher, Poodle, às vezes eles chegam a durar uns 18 a 20 anos, às vezes até mais tempo. Até hoje mesmo, pela qualidade da alimentação que os animais vêm comendo, a ração de melhor qualidade, isso faz com que a gente tenha uma longevidade maior desses animais em idade. Olha que interessante, né? Essa informação aí do doutor, eu acho que muita gente não sabia, né? Por exemplo, um animal desses menorzinhos de apartamento, assim, Shih Tzu, Lhasa, Apso, o Pinscher eu já sabia que poderia viver até uns 17 para mais. Mas esses mais peludinhos duram quanto tempo, doutor, até? Eles podem chegar até 20 anos, 22 anos. A gente já viu casos de animais com até 25 anos, né, atualmente. Aí eu não preciso dizer que ele tem 150 anos, uma idade normal, né? Ele só tem 22 anos, mas é a exceção da exceção, né? Pode acontecer. Sim. E hoje, assim, em relação ao avanço, né, na medicina veterinária, hoje nós temos tratamentos para animais que estão com problema cardíaco, né, problemas de distúrbios endócrinos, nutrição. Então isso é uma coisa com que cada vez mais a gente consegue manter esses animais por um período de vida maior. Doutor, quanto decisivo a ração ela é nesse processo de dar mais vida e qualidade de vida para esse cachorro e esse gato? Então, a alimentação para os cães e para os gatos, ela é muito importante em relação ao período de vida, né? Porque a gente costuma dizer que a alimentação é o que a gente significa, né? O que a gente come é o que a gente é. Então, assim, as alimentações que a gente tem no mercado hoje, pet, ela tem uma variação muito grande, né? Desde de rações que são para combate, né? Até as rações que são super prêmios, né? Que são mais específicas de acordo com, às vezes, com a doença que o animal tenha, uma doença hormonal, ou às vezes uma doença de pele, né? Então a alimentação ela é muito importante, né? A qualidade desse alimento, né? Ele já é a ração já é um alimento balanceado, né? Então as pessoas geralmente elas têm ainda um hábito de misturar a alimentação caseira com alimentação animal, a ração, né? E isso não é bacana, muitas vezes pelo fato de você causar um desbalanceamento nutricional nesse animal e até mesmo para a questão dentária, né? Onde o animal que está comendo uma alimentação humana, caseira, começa a ter mais um acúmulo de tártaro, né? Às vezes o alimento é muito salgado, tem muito sal, muita gordura, né? Então é muito importante essa dieta com ração.
Essa questão de dar comida para o animal, a gente vê muitas vezes, principalmente vira-latas, gordinhos, né? Bem redondinhos mesmo. E eu fico imaginando quanto que aquilo não é nocivo dentro do sistema do animal, assim, nas veias, a gordura extra, né? Porque isso tudo vai se acumulando, né, doutor? Sim. Você vê muito animal que está obeso hoje que possuem problemas como os nossos, né? A diabetes mellitus, o problema das cardiomiopatias, né? Pela sobrecarga com que o peso do animal começa a sobrecarregar o coração, além dos outros órgãos, como os rins, o fígado, né? E isso a longo prazo realmente vai diminuir muito esse período de vida desse animal. Como é que você faz para emagrecer um cachorrinho? Então, hoje a gente conta com algumas rações no mercado pet que elas são específicas para obesidade, né? Temos rações que são super prêmios, que são alimentos terapêuticos, né? E que você consegue reduzir muito o peso, né, desse animal. Né? E isso, assim, a gente tem que sempre fala que não é de um dia para o outro que vai se perder peso, né? Então, assim, normalmente a gente faz uma dieta por um período mais longo com a ração terapêutica e além de fazer os exercícios físicos, porque não adianta somente mudar a alimentação. Então, às vezes, a pessoa que tem um animal mais obeso, é importante não só o animal obeso, mas todos os animais, eles necessitam de uma atividade física também, né? Levar para passear. Levar para passear. Isso é muito importante, não somente o passeio, como a socialização com outros animais, com que vai tornando também esse cão mais sociável, menos arredio, estressado. Doutor, o senhor falou aí da questão de engordar, me lembrei da cachorrinha que está com a minha mãe, que era da minha irmã, é uma Yorkshire 0, 1, menos 0, eu sei que ela é minúscula. A minha mãe, vez ou outra, até sonha que perdeu ela, que ela caiu no bueiro, de tão pequenininha que ela é. Tadinha. Mas o fato é que desde quando ela foi castrada, o comportamento dela mudou em alguns pontos, principalmente a questão do peso, que ela ganhou muito peso e dá dó realmente, e você vê assim que mesmo restringindo a alimentação, ela passa fome e não perde peso. Essa questão de castrar tem a ver uma relação direta mesmo com o animal ganhar mais peso ou isso varia? Tem sim, Ana. É bacana essa pergunta que você fez, porque depois que faz a cirurgia de castração, alguns hormônios eles acabam diminuindo o metabolismo desse animal. Então, com isso, ele tende a ter uma facilidade em ganho de peso, né, ao longo de uns meses, alguns anos, né? E é muito importante que esse animal que tenha realizado essa cirurgia, ele tenha um acompanhamento pós-cirúrgico durante um período com uma dieta mais restrita, porque ele tende sim a ganhar peso sim. E às vezes Mas por que isso acontece, doutor? Por causa dos hormônios, né? Normalmente, quando você faz a cirurgia, tem alguns hormônios regulatórios e que eles tendem a causar uma deficiência metabólica. Desregula. E isso aí tende a ter um armazenamento, maior de energia, né? E muitas vezes as pessoas acham que a dieta restrita, vamos dizer assim, a ração uma vez ao dia é suficiente. E não, né? A alimentação para os cães filhotes, por exemplo, elas têm que ser feitas entre 3 a 4 vezes ao dia, e para os cães adultos entre 2 a 3 vezes, porque isso também é muito importante no ganho de peso. Porque o organismo ele começa a perceber que ele está muito tempo sem ter uma ingestão de alimento, e ele começa a restringir gordura, ele começa a guardar essas reservas por medo de não chegar mais alimento. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer um animal e às vezes acaba até piorando por causa do tempo que esse animal está ficando sem alimentação.
né? O organismo ele entende como isso. Doutor, quando você castra, ainda falando de castração, quando você castra um animal, como é que funciona? Ele perde a libido? Qual que é a função da castração para além da reprodução? A reprodução a gente entende, mas o que acontece dentro do animal? Então, Ana, em relação às fêmeas, né, a castração ela é muito importante para evitar algumas doenças futuras, né? Então, por exemplo, nós temos a doença das neoplasias, que são os cânceres. Então, uma fêmea que não tenha sido castrada, no futuro ela pode desenvolver um câncer de mama. Mas por quê, doutor? Pelas próprias células ovarianas, por exemplo, que ao longo do tempo elas estão produzindo, e aí chega um certo momento que elas podem sofrer uma variação genética e essa célula começar a se replicar de maneira incorreta. E na castrada isso não acontece? Quando a gente faz a castração, pelo fato de você estar removendo o útero e o ovário, que é normalmente a cirurgia que se mais realiza no Brasil, né, é a retirada do útero e do ovário, por si só, não tendo esse órgão, já vai estar evitando essas doenças aí. Não só do câncer, como também nós temos doenças infecciosas, que tem uma doença que é muito grave, que é o acúmulo de secreção dentro do útero, e que muitas vezes a pessoa não percebe e esse animal desencadeia essa doença e muitas vezes levando ele a óbito pela infecção que está dentro do útero e do ovário. O câncer de mama também, né, que são esses hormônios que eles estão correlacionados, que tendem, às vezes, por exemplo, um animal que tem gravidez psicológica, que está com um pouco de leite nas maminhas, às vezes essa maminha ela começa a ficar enrijecida, pode formar alguns nódulos e isso pode se tornar um câncer futuramente. Para os animais machos, a gente evita alguns cânceres que são, por exemplo, o câncer no testículo, né? E também problemas na próstata, né? Que são problemas no futuro que esses animais têm, que é a hiperplasia prostática benigna, ou até mesmo algum outro tipo de neoplasia, algum câncer mais agressivo. Também relacionado com a questão hormonal. Também relacionado à questão hormonal, sim. Muito bom. Até quando que eu posso castrar esse bichinho, doutor? Porque, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha de 2 anos. Eu não quero castrar ela agora, porque eu acho bonitinha ela, assim, toda serelepe, pulando. Eu acho que ela vai mudar muito. Mas também não posso esperar muito. Fui castrar o meu animal maior de 11 anos. Na prefeitura, por exemplo, já não consegui. Sim, né? sim. Tem uma idade ideal para castrar? A gente recomenda que essas cirurgias sejam feitas até mais ou menos uns 5 anos, que é uma idade que o animal ainda se encontra jovem, né? Porque depois dessa idade, entre 5 a 7 anos, já se começam a ter mais riscos, né? Até no procedimento cirúrgico. Mas a recomendação, muitas vezes, é que seja feita nas fêmeas a cirurgia de castração até o 2º cio, que é o mais recomendado. Por quê? Porque é o período que as células ovarianas elas estão em reprodução. Então, tem até alguns estudos que dizem que se você castrar uma cadela antes do 1º cio, a chance dela ter algum problema de câncer é muito reduzido. E a partir do 2º cio e outros cios para frente, já as chances já começam a ser as mesmas de você fazer uma castração depois de 2 anos ou de 5 anos. Porque quando o animal é mais jovem, antes do 1º cio, as células ovarianas ainda não estão circulantes. Então, assim, a chance de alguma dessas células virem a ficar doentes ou causar algum tipo de mutação é menor do que de um animal depois que começa a ter o processo de cio, né, que é da puberdade. Muito legal. A gente está conversando hoje com o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo é veterinário, atende aqui na cidade de Jacareí também, né, no centro da cidade. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre os nossos animais domésticos. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida.
Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 39 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com o Dr. Luiz Gustavo Lamana de Azeredo, o Dr. Gustavo que atende aqui na cidade de Jacareí. A gente estava conversando sobre um assunto também que chama muita atenção da sociedade, que é a questão do pitbull. Vez ou outra a gente vê aí, né, episódios, né, de cães, não só o pitbull, mas outras raças também. E aí até coloquei para ele que uma pessoa me disse que não confiava no pitbull por ser um animal de laboratório, de ser algo criado, né, não exatamente que tem uma raça natural, né, que é fruto de vários cruzamentos. E que por conta disso o animal já teria essa agressividade natural dele. Isso faz sentido, doutor? Então, Ana, isso aí é um mito que foi colocado dentro da nossa sociedade, né, dos pitbulls, de serem agressivos, e assim, é uma visão muito errônea, né, porque o pitbull é um cão muito dócil, ele inclusive com crianças, ele protege crianças, ele gosta de crianças. Agora, assim, é uma raça que foram reproduzindo por uma finalidade de rinha, né, de brigas. Então ele tem uma característica muito grande para briga, né? Ele é briguento, ele não gosta muitas vezes de outros animais, de outros cães. Então isso já na genética dele já está um pouco carreada esse comportamento. Mas isso não quer dizer que ele seja um cão agressivo. Ele é um cão muito dócil. E até mesmo não é um cão utilizado para guarda. Se você for ver hoje, por exemplo, na polícia, no exército... Não tem pitbull, eles não têm. Por que eles não pegam o pitbull? Porque não é um cão que tem essa característica para guarda, para tomar conta. Como de outros coisas, cães, né? Como outros têm, pastor alemão, por exemplo. Isso. E o pitbull faz o que, então? O pitbull, ele é um cão extremamente dócil, né? Ele tem uma característica de caça muito grande, ele gosta de trabalhar. Então, assim, ele é um cão que precisa se exercitar. Muitas vezes essa agressividade que a gente vê desses cães são cães que ficam confinados, são cães que ficam sem uma alimentação adequada e o proprietário não acaba saindo para fazer alguma atividade, nunca fez uma socialização, que está conhecendo outros animais para que esse cão possa ficar melhor, né? Então se cria um mito muito grande em cima da raça, pelo fato de ser um cão que tem uma mordida muito forte, é um cão muito explosivo, né? Então as pessoas muitas vezes associam a raça com essa agressividade de perigo, de não ter confiança, mas é uma raça extremamente dócil e que a gente na clínica está acostumado com vários pitbulls que a gente atende, que a gente vê que realmente são cães... São bem tratados, que né? São bem... E que não refletem essa agressividade. Não refletem. Olha só, né? O cãozinho, ele é muito assim, né? Ele ensina várias lições, né? O gato também, mas principalmente o cachorro, que eu acho que é o animal único no mundo, é o cachorro. De como que a gente deve se tratar o outro, né? Tudo, né? Eu acho que tem uma mensagem muito forte de Deus nos animais, e o doutor está reforçando isso aqui pra gente também. A pergunta que chega aqui, doutor, da Sofia Silva, ela diz o seguinte, até engraçado: e quando o cachorro come e não engorda de tão magro que é? Tem uns cachorros também que é um poço sem fundo, né? Sim. Tem algumas raças que elas têm características em ser mais magrinhos, né? Mas uma coisa que tem que se alertar é sempre assim, vê alguma coisa que está acontecendo de diferente no seu cão, sempre procurar um médico veterinário de sua confiança para poder estar examinando esse animal, porque muitas vezes a pessoa não percebe, os donos não percebem que esse animalzinho às vezes está doentinho, e assim, existem algumas doenças, pelo menos, por exemplo, doenças hormonais, que elas podem causar isso, uma caquexia, que é essa magreza em excesso. Então é muito importante a gente estar buscando informação de um profissional,
Porque hoje o que a gente vê muito é as pessoas muitas vezes elas acabam, em vez de procurar um profissional, um médico veterinário, elas acabam muitas vezes indo em casas agropecuárias e até mesmo na internet procurar informações que muitas vezes vão até prejudicar o seu animal, né? Então, a coisa que a gente sempre recomenda é procurar um médico veterinário para que possa atirar as dúvidas, porque como os animais são bichinhos muito queridos por nós, então a gente costuma dizer que todo mundo tem um pouco de veterinário, né? Todo mundo entende um pouco. E às vezes, numa informação errada, pode acontecer com que esse animal piore, né? Doutor, ainda falando da questão de alimentação, quem tem o animalzinho sabe que é difícil a gente manter aí a linha, porque eles pedem tudo, eles querem tudo, a gente está comendo se estiver dentro de casa ainda o tempo todo. E às vezes passa, né? Ou porque alguém deu ou porque ele comeu uma bolacha recheada, lambeu um iogurte no chão, qualquer coisa que jamais poderiam comer. É perigoso isso, né? A gente dá esse tipo de coisa, assim, principalmente industrializados, gordura vegetal, esse tipo de coisa pode complicar bastante, né? Sim, esse desbalanceamento nutricional, ele é muito comum acontecer nas famílias pelo fato das pessoas ficarem com dó, que o bichinho fica pedindo a comida, e a pessoa dá um pedacinho de pão, dá um pedacinho de queijo. Porém, isso causa um desbalanceamento muito grande, porque às vezes o animalzinho tem 2, 3 quilos e a pessoa dá um pão inteiro, dá uma bolacha grande. E isso ao longo dos meses vai causar um desbalanço grande. E isso vai acarretar em comprometer o fígado, porque às vezes começa a juntar gordura no fígado, né? Pode causar um problema renal também. Que tipo de alimentos assim é legal de dar? Por exemplo, maçã, cenoura. Tem algumas coisas que a gente pode dar, assim, porque tem cachorro que gosta mesmo dessas coisas, né? Naturais. Sim, as frutas em geral são complementos muito interessantes na dieta deles, dos animais. Então, por exemplo, banana, a maçã a gente tem que tomar um cuidado maior pelo fato da semente dela, que ela é tóxica para os animais. Então, assim, quer dar um pedacinho, dá só um pedacinho, evita dar uma maçã inteira, porque isso pode intoxicar o animal. A uva também é uma fruta que pode intoxicar os cães e os gatos, então temos que tomar mais cuidados. Banana pode? Banana pode fazer mamão. As frutas cítricas não são interessantes em fazer laranja, abacaxi, porque são frutas ácidas, isso não é interessante fazer. Tomate também não é tão recomendado fazer. Né? Tem uns que amam tomate, né? Eles gostam muito de tomate. Pensei que numa brincadeira de você pegar uma fruta, por exemplo, a banana, e congelar ela num pote e pegar aquela coisa de gelo e dar para o cachorro lamber nesse calor. É muito interessante. É uma coisa legal isso aí, né? Sim. Agora nesse calor, né, a gente, além das pessoas precisarem ficarem mais em alerta em relação à desidratação, porque os animais também se desidratam muito, e a fruta ela é um complemento muito bom nesse sentido, né? Você deixar uma fruta geladinha, e poder oferecer ela ao longo do dia em alguns pedacinhos é muito legal. Até mesmo às vezes um animal que é muito ansioso, que a pessoa vai precisar sair de casa e esse animal destrói tudo, começa a roer os móveis, começa a fazer essa bagunça toda. Tem alguns brinquedos hoje que a gente chama de brinquedo inteligente, que você pode estar colocando um pedacinho de fruta dentro do brinquedo, e a hora que o cão vai brincando, vai saindo uns pedacinhos, e isso vai deixando ele também entretido ali. Entretido, né? Muito legal. O senhor está falando aí da alimentação, lembrei do meu cachorrinho. Meu pai tem uma rocinha ali no Califórnia, e meu pai plantou a batata doce, teve o maior trabalho para plantar, aí assou e deixou num cantinho. O meu cachorro tigrão foi lá, comeu todas as batatas doces, e depois veio o efeito da batata doce no cachorro, teve gases. Você imagina como é que nós não demos risada. A batata doce é carboidrato, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Sim.
A batata doce é um leguminoso que eles gostam muito, né? Da batata doce, os cães adoram batata doce. E realmente tem esse efeito rebote depois. Um efeito, né? E a carinha dele. Essa foi uma das que ele aprontou, doutor, só para completar aqui e encerrar o assunto. Uma vez teve um aniversário lá em casa, fizeram um bolo imenso, minha tia ficou a tarde inteira fazendo bolo, confeitou, foi embora, a gente foi levar ela até o portão, hora que voltamos, eu tinha lambido todinho o glacê do bolo. Nossa. E isso também é bem perigoso, né? Esse perigoso. tipo de coisa. E ficou com a cara verde lá olhando pra gente e ele destruiu o bolo. Olha, a participação que chega aqui da nossa ouvinte, a Enedina, muito interessante, ela diz o seguinte: doutor, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre dar floral para a cachorrinha de 2 anos. Ela é muito assustada com chuva, vento, trovão, fogos, etc. Tudo. Ela é bem medrosinha. Ela corre para dentro até quando escuta um barulho de caminhão. Sabe, bem assim, tem uns cachorros que são assim, sim, né? O caminhão buzinou, ela fica morrendo de medo. É a Enedina lá do São João. Ela gostaria de saber se pode dar direto o floral que prepararam para ela na farmácia de manipulação. Tem vendido isso. Se é confiável. O nome da cachorrinha é Luna. Mandou aqui até a foto dela. Muito linda. Boa tarde, a nossa ouvinte. E interessante a sua pergunta. O floral, ele é muito bacana, ele tem um efeito muito benéfico, né? Não só para os animais, como para as pessoas também. Ele ajuda, ele não vai resolver o problema, muitas vezes, né? Porque muitas vezes esses traumas que esse cão está tendo são traumas que vieram da sua infância, né? Da época que era filhotinho, ou até mesmo algumas raças que têm predisposição a ter mais medos, principalmente os vira-latinhas, né? Então é interessante estar fazendo pode estar sendo realizado o floral, mas junto a ele algumas atividades que vão ajudar com que esse cão possa ter mais confiança, como o passeio. Por exemplo, no momento com que esse animal tenha medo, não é interessante ficar fazendo carinho, porque isso pode reforçar esse comportamento. Então, até eu ouvi falar disso, que quando tiver, por exemplo, fogos, ano novo, diz que não é para você ficar, vem aqui que eu vou te proteger. Você agir naturalmente também, isso ajuda, né? Sim, Ana. É muito importante isso daí, porque isso faz um efeito muito grande nesse animal. Quando eles estão com medo, não é legal você ir lá e ficar tentando pegar, fazer carinho, porque isso vai reforçar esse comportamento do medo. Então é importante, assim, nesses momentos, fazer coisas com que o animal gosta, que está tendo um vínculo de emoção. Então, por exemplo, você pegar uma coleira, que é uma coisa que eles muitas vezes gostam de passear, tentar levar esse animal para passear um pouquinho, até mesmo nesses momentos, porque vai fazendo com que ele vá perdendo esse medo, né? Vai estimulando a quebrar esse medo, né? Que está muitas vezes enraizado. E o floral, ele é uma terapia que a gente realmente faz muito, é muito indicado, porém precisa fazer essas outras complementos juntomente ao floral, principalmente o passeio, porque o animal, quando a gente começa a sair com o cão, até mesmo hoje os gatos também têm o hábito às vezes de sair, pôr a coleira neles para passear, isso vai tornando esses cãezinhos, esses gatinhos mais independentes, vai fazendo com que eles tenham mais liderança, vai perdendo medo, vai socializando, vai conhecendo outros ambientes, que vai quebrando aqueles paradigmas que foram criados por eles mesmos, ao longo da sua infância, muitas vezes. Muito legal. A participação que chega aqui da nossa ouvinte, olha só que curioso, doutora, ela tem 3 cachorras de raças semelhantes, uma Shih Tzu de 6 anos, a Lhasa e a Maltês, são bem parecidas. Todas comem a mesma ração para raças pequenas. Só que a Maltês, de um ano para cá, engordou muito, está com quase 10 quilos. A Isabel, do Bosque dos Eucaliptos, não sabe mais o que fazer. Oi, Isabel, boa tarde. Isabel, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Muitas vezes os animais podem desencadear alguns distúrbios endócrinos, que são distúrbios muito frequentes, que podem levar muitas vezes à obesidade, né? Então, assim, é muito importante como você teve essa percepção
de mudança de peso muito rápida, seria interessante você estar levando ela num médico veterinário para estar realizando algum tipo de exame, alguns exames, para poder ver se realmente ela não está com algum tipo de problema, né? Porque realmente não é normal um animalzinho engordar tanto em um período curto. 10 anos para um animal desse porte é perigoso? 10 quilos? Sim. Eu achei que era mesmo. Sim, porque começa a sobrecarregar não só os órgãos internos, mas também as articulações, né? Começa a sobrecarregar a coluna, os joelhos, né? Então, a parte da frente ou dos ombros dos cães que começa a sobrecarregar. Então é muito importante verificar se esse cãozinho não está com algum distúrbio aí que possa estar gerando essa obesidade. Como que pode, né? Cada cachorro é um cachorro mesmo, são raças semelhantes, ela dá a mesma ração, cada bichinho é um bichinho, assim como o ser humano também. Ainda falando sobre a questão de engorda, a Conceição está dizendo aqui que a Shih Tzu dela foi castrada e engordou muito, e não emagrece com nenhuma dieta. Ela já fez ultrassom e foi constatada que estava com um fígado aumentado, e começou a tomar silamarina, e perdeu algum peso. Ela queria saber se o problema no fígado faz engordar. Então, muitas vezes esse problema no fígado, ele está sendo gerado por algum tipo de alimento que foi feito ao longo de vida. Ao longo de vida, às vezes esse animal teve uma dieta muito rica em gordura, né? E isso começou a estar causando esse acúmulo de gordura no fígado, né? Então, assim, muitas vezes está ligado à obesidade também, né? E foi o que eu estava falando agora há pouco também, em relação aos exames, distúrbios hormonais. Muitas vezes o animal está com distúrbio hormonal e só uma dieta nutricional não vai levar esse animal a voltar ao estado que ele tinha de um peso adequado, né? Então é importante estar acompanhando, né, o caso para ver se não vai piorar, né? E agora aquela questão dos passeios, muitas vezes só a dieta não vai ajudar esse animal a perder peso, precisa fazer uma atividade física, né? Todos os dias é importante. Uma volta no quarteirão pro Shih Tzu já é suficiente? Sim, só pelo fato de estar saindo um pouco para passear, isso naturalmente já vai ter uma queda do valor energético e que ao longo do tempo vai favorecer a perda de peso, né? Então, assim, a pessoa saindo um pouquinho para passear todos os dias, fica ali entre 10 a 15 minutos fazendo uma atividade sem parar com o animal, isso também com cuidado, porque muitas vezes esse cão não está acostumado a fazer passeios e isso pode sobrecarregar muito eles. Então tem que ser uma coisa devagar e ao longo do tempo até esse animal ganhar um condicionamento físico melhor, e isso realmente vai ajudar ao longo do prazo, mas precisa ter paciência, porque muitas vezes só a alimentação específica, balanceada, não vai ajudar a perder o peso. Doutor, para fechar aqui a última pergunta, olha que fofura. O José Antônio do Parque Santo Antônio mandou até que a foto da pretinha é uma cadelinha de 2 anos, magricelinha, linda, linda, que está aqui deitada aqui no piso da casa dele, mandou a foto pra gente. E ele disse que quando começa a chover, olha que fofa, ela sai correndo no quintal, querendo pegar o relâmpago, o trovão, no meio da chuva, e latindo muito. Eu fico imaginando, é uma bebê, né? E ela acha que ela vai pegar a chuva, o trovão, e fica latindo. Ele está perguntando o que ele faz, né? Se isso é normal para essa idade de 2 anos também. Isso é normal, sim, porque os cães eles têm um instinto de caça natural. Então, às vezes, como no passado os cães eram muito utilizados para caça, e aí, por exemplo, nas grandes expedições de caça, ia uma pessoa e dava um tiro, isso já era um alerta para os animais começarem a caçar. Isso aí foi ficando na genética deles. Os barulhos muitas vezes estimulam com que esses cães
queiram caçar. Então é interessante e bacana também um cão com essa idade tá brincando assim dessa maneira, né? E eles ensinam muito pra gente também nessas brincadeiras, né, doutor? Como a pureza do cão, né, da criança. E a gente para pra pensar, eu fico imaginando aí o José Antônio olhando a Pretinha nessa chuvarada de janeiro, saracuteando lá no quintal e, né, o que não passa na cabeça dele. É muito bonito, né, essa pureza também que o senhor traz pra gente também no seu cuidado com os animais. Muito obrigado, Ana. Realmente, os animais, eles passam uma energia, isso é comprovado cientificamente, né, que eles trazem um benefício muito grande na saúde dos seres humanos, né, até mesmo em relação à hipertensão, a problemas cardiológicos e em relação a pessoas que muitas vezes têm depressão, sofrem ansiedade. Então essa pureza dos animais, isso faz muito bem pra gente, né? A gente indica para as pessoas sempre ter um animal doméstico, porque às vezes a pessoa está sofrendo uma passagem na vida de um problema sério, perda de um ente querido, alguma dificuldade que esteja acontecendo, e esse membro da família, esse pet que a gente costuma dizer, eles fazem um bem enorme pra gente. É muito importante mesmo as pessoas terem essa conscientização do quanto esses animais fazem bem pra gente. Isso é comprovado cientificamente. Muito bom. Doutor, só para fechar então, rapidamente, a questão das vacinas, para o pessoal não negligenciar, né? Tem que dar as vacinas, porque só quem já teve problema com isso sabe o quanto é complicado, né? E assim como as crianças, a gente sempre está alertando aqui, os cães, é uma questão de saúde pública também, tem que sempre vacinar, né? Sim, a vacina é uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas, elas acabam esquecendo pelo cotidiano de vida turbulento, mas assim, a vacina a gente costuma dizer que a vacina e a vermifugação, estando em dia, e a alimentação, é muito difícil com que esse animal fique doente muitas vezes. Então assim, hoje a gente costuma orientar as pessoas em estar realizando a vacinação por um médico veterinário, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm essa consciência, porque não aprenderam, não sabem, e acabam levando muitas vezes esses animais em casas agropecuárias, onde são realizadas vacinas também, porém não são vacinas que a gente considera ética. Muitas vezes não tem um armazenamento adequado, aquela pessoa que vai fazer aquela aplicação da vacina, ela não tem um conhecimento prévio para saber se esse animal está apto a fazer essa vacina ou não. Então a gente orienta que procure um médico veterinário. A gente tem as vacinas que são as vacinas mais recomendadas anualmente, que são a antirrábica, que é uma zoonose, e isso a gente não pode deixar de lado, porque nós estamos o tempo todo com os nossos animais, e por exemplo, a raiva é uma doença que ela existe e está muito próxima da gente. E então, assim, é muito importante realizar a vacina antirrábica. Transmissão para o ser humano, né? Porque é uma doença, é uma zoonose que pode transmitir para o ser humano e é muito agressiva, né? E depois nós temos outras vacinas, por exemplo, como a AV8 ou a AV10, que elas protegem os cães, por exemplo, para sinomose, leptospirose, que é uma outra zoonose muito, muito comum nas áreas urbanas, pelo fato das chuvas, enchentes, principalmente nessa época do ano. A gente acaba atendendo muitos cães com leptospirose. Então, e isso está muito ligado ao ser humano, pode ser transmitido para o ser humano. E as doenças que são mais graves para os cães, por exemplo, que é a sinomose, a parvovirose, tem a tosse dos canis, que é a gripe canina, que a gente orienta em estar fazendo. E para os gatos também, para os gatinhos, a gente... As mesmas orientações, As mesmas orientações, né? A gente tem no mercado a tríplice viral, a quádrupla, a quinta. Aí quem vai estabelecer a vacina mais adequada é o médico veterinário que vai realizar essa vacina.
Legal, muito bacana. Hoje conversando com o Dr. Luiz Gustavo. Dr. Luiz Gustavo... Opa, calma, essa cachorrada tava ouvindo a rádio mensagem que eu sei, viu? Doutor, muito obrigada pela atenção. Volte mais vezes aqui, muitos assuntos a gente não conseguiu abordar, né? Animais exóticos, por exemplo, muita coisa bacana. E a gente vai desenrolando ao longo do ano. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Ana, agradeço toda a equipe da Rádio Mensagem. Para mim é um grande prazer estar aqui, podendo tirar as dúvidas. Eu acho muito importante esse programa onde as pessoas podem estar participando e entendendo um pouco melhor sobre as diversas áreas que nós temos na saúde também, né? Saúde pública e essa consciência também, né, doutor, para a importância da saúde, que é um dever de todos. Né? É muito importante porque hoje, infelizmente, as prefeituras elas não passam uma orientação muito efetiva para a sociedade. Então, quando a gente tem um espaço desse, que é um espaço que é aberto para muitas pessoas, é interessante sim estar ressaltando essas informações, que são informações de saúde pública, né? Que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Muito bacana. Obrigada mais uma vez, e você fica agora com a alegria de Carlos Sena no Comunicação Total. Hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, e a gente se vê então na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.